Durante muito tempo, eu mesmo acreditei que transformar sonhos em realidade exigia esforço constante, disciplina rígida e um controle quase absoluto sobre cada passo da minha vida. Mas, quanto mais eu tentava forçar o caminho, mais distante tudo parecia ficar. Havia uma sensação silenciosa de cansaço, como se eu estivesse sempre perseguindo algo que nunca chegava. E foi justamente nesse desgaste que uma verdade inesperada começou a se revelar diante de mim. Percebi que a maior parte da dor que eu carregava não vinha das circunstâncias, mas da resistência interna. Aquela luta teimosa contra o que já é. Eu tentava moldar o mundo à minha imagem mental, e quanto mais eu tentava, mais perdia o contato com o momento presente. Foi nesse ponto que compreendi algo que mudou completamente minha forma de viver. Existem palavras que não servem para convencer a mente, mas para silenciá-la. Palavras que não criam força, mas revelam a força que já estava aqui. Quando comecei a usar essas três palavras simples, algo dentro de mim se reorganizou. Não imediatamente, não de maneira dramática, mas de forma profunda, quase invisível. Era como se cada vez que eu as repetia, um pedaço do peso antigo simplesmente caísse. E conforme o peso caía, a minha essência começava a assumir o espaço que a mente ocupava antes. De repente, o que parecia impossível começou a fluir com naturalidade, como se a vida estivesse apenas esperando eu dar um passo para o lado. Essas três palavras não são um truque, não são um ritual, não são um segredo espiritual escondido. Elas são um lembrete, um retorno, um convite para que eu abandone a tentativa incessante de controlar o que nunca esteve sob meu domínio. E quando finalmente permiti que elas agissem dentro de mim, percebi algo que eu nunca havia compreendido plenamente. A realidade não se transforma quando eu a pressiono, mas quando eu paro de interferir nela. E é justamente isso que quero revelar ao longo deste roteiro. Não uma promessa mística, mas uma experiência real. Uma experiência que começa quando deixo de lutar, quando deixo de correr, quando deixo de exigir. Uma experiência que nasce do simples ato de respirar e permitir. Porque, às vezes, tudo o que precisamos para transformar um sonho em realidade é, finalmente, abrir espaço para que ele aconteça. Às vezes eu percebo que passo dias inteiros tentando administrar cada detalhe da minha vida, como se o mundo dependesse da minha vigilância constante. É curioso como a mente cria esse impulso quase compulsivo de apertar tudo nas mãos, numa tentativa desesperada de evitar o inevitável. Quando observo isso com honestidade, sinto como se carregasse uma mochila cheia de pedras que eu mesmo coloquei lá dentro. E mesmo assim, continuo andando acreditando que esse peso é necessário. Mas a verdade é que ele só me afasta de mim mesmo. Há um momento sutil em que percebo a tensão acumulada nos ombros, no maxilar, no pensamento repetitivo que nunca se cala. É como se eu estivesse correndo atrás de uma versão de mim que nunca alcanço, preso a uma ilusão de controle absoluto. E quanto mais eu tento controlar, mais tudo parece escapar pelos dedos. Já notei isso ao organizar agendas, projetos, metas, tudo reduzido a um esforço sem vida. E é exatamente nesse ponto que a consciência começa a sussurrar. Sempre que revisito trechos de O Poder do Agora, lembro do quanto eu mesmo já tentei viver no futuro, como se a salvação estivesse escondida em algum resultado específico. É estranho perceber como o ego cria objetivos brilhantes apenas para me manter preso ao tempo psicológico. Eu me pego projetando cenários, criando expectativas perfeitas, buscando segurança onde nunca existiu, e na ânsia por chegar lá, esqueço completamente de onde meus pés estão agora. Quando caminho pela rua, às vezes experimento um pequeno lapso de presença, um instante em que o som de um pássaro ou o vento no rosto me faz acordar. É tão rápido que quase passa despercebido. Mas naquele milésimo de segundo, sinto a ausência total de esforço. Nenhum controle, nenhuma necessidade de manipular o que vem depois.
E é curioso como justamente ali surge a leveza que busquei durante semanas. Uma leveza que não se produz, apenas se revela. Eu comecei a notar também como essa necessidade de controle aparece até nas pequenas coisas. Ajustar incessantemente um plano, revisar 1000 vezes um e-mail, tentar garantir que tudo saia exatamente certo. E no fundo, tudo isso nasce de um medo muito antigo. Um medo que prefere manter a ilusão do domínio a encarar a verdade do desconhecido. Perceber isso dói por um instante, mas logo depois traz um alívio quase silencioso. É como se uma porta silenciosa se abrisse dentro do peito, liberando um espaço que eu nem sabia que estava ali. Sempre que deixo de lutar contra aquilo que já é, algo em mim relaxa de um modo que a mente jamais conseguiria fabricar. Essa quietude não é conquistada. Ela simplesmente aparece quando eu paro de resistir. E, curiosamente, é justamente essa ausência de esforço que torna tudo tão profundo. Muitas vezes eu percebo que a resistência não vem da situação em si, mas da história que minha mente conta sobre ela. É como se eu carregasse um narrador interno, ansioso para criar conflitos, justificativas, explicações intermináveis. Quando observo isso com clareza, a narrativa perde força e sobra somente o que está acontecendo. Simples, direto, sem drama. Já experimentei esse efeito ao meditar, quando os pensamentos finalmente cansam e se desfazem como névoa ao sol. É nesse momento que a verdadeira quietude surge. Lembro de uma vez em que, sentado em um banco de parque, me dei conta de que eu estava resistindo à própria sensação de estar cansado. Eu não aceitava o cansaço, e por isso ele pesava ainda mais. Quando parei e simplesmente reconheci, é isso que estou sentindo agora, algo se transformou. O cansaço continuava ali, mas a luta desapareceu. Essa ausência de conflito interno se tornou uma espécie de bálsamo, uma abertura para algo mais vasto, como a superfície tranquila de um lago ao entardecer. Também percebo essa dinâmica ao lidar com emoções mais densas, como frustração ou tristeza. Quando tento empurrá-las para longe, elas retornam com ainda mais força, pedindo para serem vistas. Mas quando faço o movimento oposto, permitir que estejam aqui, elas começam a perder a rigidez. É como apertar gelo na mão. Quanto mais aperto, mais dói. Quando solto, ele simplesmente derrete. A resistência interna é sempre a raiz da dor, nunca o que a vida apresenta. E de um jeito quase paradoxal, quanto mais permito que as coisas sejam como são, mais espaço interno descubro. Um espaço onde não há pressa, não há julgamento e não há necessidade de defender qualquer identidade. É como se, cada vez que eu deixasse de lutar, o meu ser respirasse um pouco mais fundo. E nesse respirar mais amplo, percebo que algo essencial começa a ficar evidente. Algo que aponta diretamente para o papel do ego na criação das expectativas que tanto nos aprisionam. E é justamente essa percepção do ego que começa a emergir enquanto essa quietude aprofunda e revela a próxima camada. Às vezes, eu observo como o ego se apropria até mesmo dos meus sonhos mais simples, transformando algo leve em uma estrutura rígida, pesada, quase sufocante. O sonho nasce como um sopro, uma intuição suave, mas o ego rapidamente o converte em exigência, em obrigação, em um roteiro perfeito que precisa acontecer exatamente como ele imagina. E quando percebo, já estou preso a uma tensão que não existia no começo. A beleza do sonho se perde na pressa de torná-lo real. É assim que o sofrimento começa a se infiltrar silenciosamente. O ego tem uma capacidade fascinante de projetar felicidade no futuro como se ela estivesse sempre a alguns passos de distância. Ele transforma o sonho em promessa e a promessa cobrança. O que antes era inspiração torna-se uma fonte de inquietação constante.
Já me vi preso nessa armadilha enquanto escrevia, enquanto buscava metas, enquanto imaginava caminhos. O ego cria uma imagem tão convincente que esqueço de observar o momento presente e acabo correndo atrás de uma miragem. E quanto mais corro, mais distante ela parece. Lembro de quando li Um Novo Mundo e percebi com clareza a estratégia do ego. Ele nunca quer que eu chegue, ele quer que eu continue buscando. Ele se alimenta dessa sensação de quase, desse estado de incompletude permanente. É um jogo que nunca termina. Em vez de permitir que eu desfrute do processo, ele transforma tudo num degrau para algo maior. E nesse movimento, a simplicidade se perde. A espontaneidade se perde. Eu me perco. E é curioso perceber como isso acontece até nas pequenas ambições diárias. Um simples desejo de fazer algo diferente vira uma disputa interna por desempenho. Uma vontade de criar algo novo se torna uma comparação com alguém que nem faz parte da minha vida. O ego transforma tudo em medida, julgamento, urgência. E quando me dou conta, já não estou mais vivendo. Estou tentando provar algo que nem sei ao certo para quem. É um ciclo exaustivo, alimentado por expectativas que não têm fim. Mas há momentos em que percebo essa dinâmica no exato instante em que ela começa. É como se um lampejo de consciência iluminasse a cena e me permitisse respirar de novo. Quando vejo o ego atuando, algo em mim se afasta levemente, como quem observa uma peça de teatro. E, neste afastamento, o peso diminui. O sonho volta a ser sonho, a vida volta a ser vida. E é nesse espaço recém-aberto que uma nova compreensão começa a surgir. A compreensão de que todo o poder que procuro está sempre no agora. E quando essa verdade começa a se revelar, algo dentro de mim se reorganiza, preparando o caminho para a próxima descoberta que nasce exatamente desse ponto de presença. Há um instante na vida em que eu percebo, quase sem querer, que tudo aquilo que busquei fora sempre esteve silenciosamente disponível dentro de mim. Esse instante não é grandioso, não vem com fogos de artifício. Ele surge na forma de uma presença tranquila, quase tímida. Quando finalmente reconheço o agora como o único lugar onde a vida realmente acontece, algo profundamente libertador se abre. É como se eu tivesse vivido anos olhando para o lado errado da porta. E quando viro o rosto para o momento presente, tudo muda. Muitas vezes, eu me pego refletindo sobre o quanto desperdicei energia tentando construir versões futuras de mim mesmo. Eu corri atrás de uma ideia, de um propósito, de uma sensação que parecia sempre adiada, mas o agora tem um jeito curioso de me apresentar a realidade nua, sem adornos, sem promessas. Ele simplesmente é. E quando eu permito que esse é seja suficiente, sinto uma clareza que a mente nunca conseguiu me dar. Uma clareza que não precisa de justificativa. Lembro de várias manhãs em que, ao abrir os olhos, já acordava pensando no que precisava resolver. A mente disparava antes mesmo de eu colocar os pés no chão. Mas houve dias em que, antes do turbilhão chegar, eu me permiti simplesmente sentir o corpo respirando. Um gesto tão simples, quase insignificante, mas que mudou profundamente o meu estado interno. De repente, tudo parecia mais leve, como se o dia tivesse espaço para me receber. O agora tem esse poder de reorganizar o que parecia caótico. O mais intrigante é que quando mergulho no momento presente, até as coisas mais banais começam a ganhar profundidade. O som da água caindo, o cheiro do café, a textura de uma página de livro, tudo se torna mais vivo, mais real. Não porque eu forcei, mas porque parei de interferir. Essa vivacidade me lembra constantemente que a vida não acontece nos grandes marcos, mas nessas pequenas percepções que a mente costuma ignorar enquanto corre atrás do futuro. E quanto mais eu retorno a esse ponto de poder silencioso, mais percebo que ele não depende de circunstância alguma. Ele está lá enquanto algo dá certo, enquanto algo dá errado, enquanto nada acontece. É um porto interno que sempre esteve disponível, mesmo quando eu insistia em navegar perdido em tempestades inventadas. E é nesse retorno constante ao agora que percebo algo ainda mais profundo.
Há uma força que nasce exatamente dessa presença, uma força que começa a dissolver medos antigos sem esforço algum. E é essa força, essa energia que se revela quando permito que o momento presente exista sem resistência, que prepara o caminho para compreender o verdadeiro poder das palavras que transformam. Há momentos em que percebo o quanto a mente pode criar estruturas inteiras de medo apenas a partir de um pensamento breve. É como se uma pequena fagulha se transformasse em um incêndio emocional antes mesmo de eu perceber. E, curiosamente, foram 3 palavras simples que começaram a desmontar esse mecanismo dentro de mim. 3 palavras que, quando ditas com presença, suavizam a contração interna que o medo provoca. Não são mágicas, são verdadeiras, e é justamente isso que as torna tão poderosas. Eu lembro da primeira vez em que experimentei essas palavras no meio de uma situação que parecia maior do que eu. A mente estava ruidosa, criando cenários e expectativas catastróficas, mas, quando as pronunciei internamente, senti uma espécie de queda livre suave, como se uma tensão profunda tivesse sido liberada. Era como abrir uma janela em um quarto fechado há anos. O ar finalmente entrava. O medo não desapareceu de imediato, mas perdeu seu domínio. E ali, quase sem perceber, eu respirava de novo. Essas palavras se tornaram uma espécie de âncora para mim. Sempre que percebo o ego tentando construir histórias de ameaça, repito-as com calma. Não como um mantra superficial, mas como reconhecimento íntimo de que a vida acontece apenas neste instante. Elas me trazem de volta para o corpo, para o chão, para aquilo que realmente existe. E quando volto, percebo que o medo nunca foi uma entidade real. Era apenas um pensamento acreditado por tempo demais. É impressionante como a mente cria sombras gigantes a partir de pequenos pontos de luz. Com o tempo, comecei a notar o efeito dessas palavras até nas situações mais corriqueiras. Quando algo não saía como eu esperava, quando alguém reagia de forma inesperada, quando um plano se desfazia, tudo isso antes gerava ansiedade, frustração, impaciência. Mas agora, sempre que essas emoções surgem, eu retorno a essa pequena frase interna. É como colocar a mão no peito e lembrar que a vida não está contra mim, que nada precisa ser controlado, que tudo se move conforme deve se mover. E é justamente nesse ponto que silêncio e rendição começam a se misturar. As palavras não funcionam como solução lógica, elas atuam como abertura, como permissão. Elas criam espaço, elas tiram o poder do ego sem brigar com ele. E ao criar esse espaço, algo mais profundo entra em cena. Uma quietude que não depende de coragem, nem de clareza, nem de segurança. Ela simplesmente surge. E quando ela surge, sinto como se o próprio medo começasse a se dissolver por falta de alimento. E é nessa dissolução, nesse espaço em que a mente pede força e o ser começa a assumir o comando, que percebo o próximo movimento natural desse processo. Há um momento quase imperceptível em que percebo a mente desistindo de lutar. Não é dramático, não é heróico, não é algo que eu consiga forçar. É como se a mente simplesmente se cansasse de puxar o cabo de guerra contra a vida e por um segundo soltasse a corda. Nesse exato instante, sinto algo diferente assumir o espaço interno. Algo mais silencioso, mais profundo, quase inevitável. É o ser, emergindo por entre as rachaduras do pensamento. E quando ele assume, tudo muda sem fazer barulho. Sempre que isso acontece, noto que o corpo reage antes mesmo de eu entender o que está acontecendo. A respiração desacelera, os ombros descem alguns milímetros, o rosto relaxa. É curioso como o corpo sempre soube o que fazer quando eu finalmente paro de interferir. A mente, tão acostumada a se colocar no centro, perde seu posto de comandante e, apesar do ego tentar recuperar o controle, algo dentro de mim já reconheceu que essa presença silenciosa é infinitamente mais sábia. Lembro de certos dias em que eu insistia em resolver tudo com lógica, planejamentos e estratégias.
Eu me desgastava tentando encontrar respostas que pareciam fugir de mim. Mas bastava um momento de rendição, um instante de entrega, para perceber que as respostas não surgiam da mente, surgiam do espaço entre os pensamentos. É como abrir a mão depois de anos fechando o punho. A clareza não vem como conclusão, ela vem como revelação, e eu apenas a reconheço. Com o tempo, comecei a me familiarizar com esse movimento interno. Eu via a mente ansiosa querendo controlar, questionar, interpretar, E via também o ser observando tudo, pacífico, intacto. Quanto mais eu me alinhava a essa presença, menos importância eu dava para o ruído mental. Não porque ele desaparecia, mas porque deixava de ser a autoridade. A mente virava ferramenta, não mestre. E isso, por si só, já era uma libertação que eu nunca imaginei experimentar. Esse deslocamento de comando cria uma paz que não depende de circunstância alguma. E é essa paz que me permite agir sem pressa, sem medo, sem a carga pesada dos velhos padrões. Quando o ser assume, a ação nasce de um lugar muito mais claro. Um lugar onde nada é forçado, nada é apressado, nada é garantido. E, ainda assim, tudo flui com naturalidade. É como se a vida finalmente encontrasse passagem através de mim, sem obstáculos internos bloqueando seu curso. E é justamente dessa fluidez, dessa entrega profunda, que surge o próximo fenômeno. Quando deixo de interferir, a vida começa a se manifestar com uma simplicidade quase desconcertante. Algo profundamente libertador em perceber que a vida sempre soube o caminho, mesmo quando eu insisti em bloqueá-lo com minhas expectativas, medos e projeções. Quando finalmente paro de me colocar no meio, tudo parece encontrar seu próprio ritmo. Não é mágica, não é milagre, é apenas o fluxo natural, que sempre esteve acontecendo, mas que eu não permitia ver. E quando essa permissão acontece, sinto uma suavidade que me acompanha mesmo nos dias mais comuns. Com o tempo, fui percebendo que aquilo que eu chamava de sincronicidade não era sorte, era ausência de resistência. Era o espaço interno que eu criava quando deixava a mente descansar. Coisas que antes pareciam difíceis começavam a se desenrolar com uma simplicidade quase desconcertante. Eu dizia uma frase certa sem planejar. Uma pessoa aparecia na hora perfeita. Uma decisão se revelava sem esforço. E era como se a vida estivesse apenas esperando eu sair do caminho para agir. Lembro de tantas vezes em que eu tentava forçar resultados, apertar possibilidades, empurrar a realidade para onde eu queria que ela fosse. Quanto mais eu forçava, mais cansado ficava. Mas, quando deixava de interferir, algo acontecia. Os caminhos que pareciam fechados se abriam ou simplesmente perdiam sentido. E eu entendia que não era sobre fazer acontecer, era sobre permitir que acontecesse. Essa é uma compreensão que dissolveu muitos dos meus antigos medos. Essa manifestação natural também começou a aparecer nas pequenas coisas. Em um café tomado sem pressa, Em um texto que surgia espontaneamente, em uma conversa que eu não planejei, em uma pequena percepção durante uma caminhada. Quando eu estava presente, tudo ganhava vida própria, como se a realidade finalmente tivesse espaço para respirar. E quanto mais eu observava isso, mais claro ficava que nada precisava ser empurrado para acontecer. Bastava eu não interromper. E é nesse ponto que entendo que essas 3 palavras que carrego comigo não criam nada, elas desbloqueiam. Elas retiram o peso, o medo, o controle e deixam apenas o essencial. Quando deixo de interferir, não perco o poder, recupero. Recupero a fluidez, a naturalidade e a inteligência silenciosa que sempre existiu além da mente. E nesse estado, percebo que tudo aquilo que parecia impossível começa a se movimentar de um jeito inesperado, quase inevitável. E é exatamente nesse movimento inevitável, onde o ser se manifesta sem esforço, que a compreensão final do roteiro começa a se formar. Existe um instante muito específico no meu caminho interior em que percebi que a mente nunca iria parar sozinha. Ela precisava de um gesto simples,
uma abertura, algo que a lembrasse de que não era a dona do espaço interno. Foi nesse ponto que 3 palavras surgiram como se já estivessem comigo há muito tempo, apenas esperando o momento de serem reconhecidas. 3 palavras que não ordenam, não forçam, não controlam, apenas revelam. E quando me permiti senti-las, tudo dentro de mim ficou mais quieto. As palavras eram "eu permito agora", tão simples que a mente quase desprezou, tão profundas que o ser imediatamente reconheceu. Ao repeti-las, percebi que não estava concedendo aprovação a nenhuma circunstância externa. Eu estava apenas deixando de lutar contra o que já era. E esse gesto, tão pequeno, começou a dissolver camadas inteiras de resistência acumulada. Não era aceitação passiva, era presença ativa. Uma abertura suave, quase invisível, que mudava completamente meu estado interno. Lembro da primeira vez em que usei essas palavras no meio de uma tensão emocional. O ego gritava, a mente criava cenários, o corpo reagia. E no meio dessa turbulência, murmurei internamente: "Eu permito agora". Foi como se uma parede interna desmoronasse, sem fazer barulho. Não porque tudo se resolveu, mas porque eu deixei de brigar com o que estava acontecendo. O medo perdeu metade da força. A ansiedade perdeu a urgência. O instante finalmente ficou vivo de novo. Essas palavras também me mostraram algo curioso. Eu não precisava concordar com a situação para permitir que ela existisse. Permitir não é aprovar, é reconhecer. É olhar para o presente e dizer: sim, isso está aqui. Esse reconhecimento tira o ego do comando e devolve o controle ao ser, que sempre opera sem esforço, sem tensão, sem expectativas. Quando digo "eu permito agora", sinto como se estivesse abrindo espaço dentro de mim para que a inteligência da vida volte a fluir. Com o tempo, percebi que essas 3 palavras funcionavam como um portal. Um portal que me tirava imediatamente do tempo psicológico e me trazia de volta ao único lugar onde algo verdadeiro pode acontecer: este momento. Sempre que repetia a frase, era como se grandes blocos internos de rigidez começassem a se desfazer. As situações permaneciam as mesmas, mas eu já não era o mesmo diante delas. E isso, silenciosamente, mudava tudo. E foi justamente dessa força simples, dessa entrega sem drama, que percebi algo ainda mais profundo acontecendo. Quando eu dizia "eu permito agora", a vida parecia reconhecer o gesto e se reorganizar ao meu redor. Era como se, ao abrir espaço interno, algo maior começasse a se mover sem esforço algum, preparando naturalmente o cenário para o desfecho que vinha logo depois. Ao longo de todo esse caminho, percebi que a vida não exige de mim a perfeição que a mente insiste em buscar. O que realmente muda tudo é a disposição silenciosa de soltar, de permitir, de dar um passo para fora do ruído interno. E quando faço isso, aquelas 3 palavras que ecoaram por todo o roteiro se tornam mais do que um lembrete. Tornam-se uma espécie de portal para um modo completamente diferente de existir. Um modo mais leve, mais amplo, mais verdadeiro. Se há algo que permanece após todo esse processo, é a certeza de que a transformação não acontece através do esforço, mas da presença. É no instante em que deixo de interferir que a vida finalmente encontra a passagem. E quando essa passagem se abre, tudo flui com uma naturalidade impossível de ser produzida pela mente. Eu apenas observo, respiro e deixo que a própria vida faça o que sempre soube fazer. Por isso, se alguma frase deste roteiro tocou você de alguma forma, que seja justamente aquela que traz à tona essa força silenciosa que existe quando o ego se cala. Uma frase que não ensina, lembra, não empurra, liberta, não promete, revela. Uma frase que permanece ecoando mesmo depois que a fala termina. Porque no fim, tudo se resume a isso. Quando eu permito, a vida acontece. Quando eu solto, algo maior me guia.
E nesse espaço entre um pensamento e outro, encontro a única verdade que sempre esteve aqui e que transforma tudo sem esforço.